Graça e paz, irmãos. O nosso despertar com Cristo hoje vem nos alertar sobre uma coisa muito importante. É que nós não devemos acreditar em falsos deuses. Que nós não devemos depositar nossa confiança no homem. Que nós não devemos acreditar que nós, através de uma força, um pensamento positivo, uma energia surge e aí nos protege. Tudo isto, meus irmãos, é engano. Só há um Deus, o Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que há neles. Só há um Deus. Deus vem nos alertar para que não venhamos agora pensar, olha, o problema que nós estamos enfrentando, nós devemos confrontá-lo com pensamentos positivos. Vamos pensar positivo, que aí vem a energia. Mentira! O livramento só vem do Senhor. O livramento só vem do único Deus. O único. E não de energia, Não acreditem nisso, irmãos. Não acreditem nisso. Que energia positiva há de resolver alguma coisa em nossas vidas. Não acreditem nos falsos deuses. Não acreditem em nada que seja feito por mão de homem, para que vocês não se percam. Então o Senhor nos trouxe hoje a passagem da Bíblia que encontramos em 1 Reis 18, eu vou ler a partir do versículo 17, porque vejam bem, a situação era esta. Quando Acabe casou com Jezabel, Jezabel adorava a um falso deus, Baal. Então, para agradar a sua mulher, ele permitiu que fosse feita uma imagem de Baal ali em Israel, no povo de Deus, diante daquele povo, e que ela autorizou para ela que ela atendesse aos profetas, ela ouvisse aos profetas de Baal, e que ela podia perseguir, mandar matar os profetas do Senhor. Então ela vivia perseguindo qualquer pessoa que adorasse ao Deus verdadeiro. Então ela mandava matar. E aí Elias repreendeu, ele confrontou Acabe, o rei. E ele disse ao rei de Israel que ele estava agindo errado, tinha se afastado do verdadeiro Deus e que ele estava errado e aquilo ia trazer consequências. Não iria haver chuva. E aí, passados 3 anos de seca, e Acabe mandando procurar onde encontrasse Elias para matá-lo também. Mas Acabe, quando Elias mandou dizer que queria falar com ele, Acabe já estava um pouco, digamos que a força, o poder que ele estava acreditando que tinha, ele já estava começando a duvidar. Porque ele aceitou falar com Elias. Ele aceitou falar com Elias, Acabe. Já estava mais reconhecendo que estava errado, talvez, mas ele não perdeu a pose. Na hora que ele encontrou Elias, a primeira coisa que Acabe disse: então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados por Jezabel, que era a mulher de Acabe. Então
Então, Acabe enviou os mensageiros. Olha só, Acabe obedecendo a uma determinação de Elias. Olha o que a seca fez. Começou a abrir os olhos. Na hora da prova, a primeira coisa que acontece é que a gente começa a despertar. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse ao povo, Elias falou, até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Aí ele vem mostrando o que Deus já tinha orientado ele. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Ao preparar, então o que ele diz? Porém não ponham fogo. Aí Elias diz, eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas também não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu. É uma boa proposta. Estava todo mundo dividido. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem o primeiro, porque vocês são muitos. Depois, invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume. Olha que coisa terrível eles faziam. Sacrifício físico. Até ficarem cobertos de sangue, a palavra de Deus diz. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Elias, então, disse a todo o povo, aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Olha como estava o altar do Senhor, em ruínas. O povo havia abandonado mesmo o Senhor. E aí Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. Mudou de Jacó para Israel, o nome de Jacó. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse, olha que interessante o que Elias fez. A partir desse momento, ele não mandou que colocassem água na lenha dos profetas de Baal.
para não dificultar a situação dos profetas de Baal. Porque ele sabia que Baal não tinha poder nenhum. Aliás, Baal foi a cabeça do homem que criou esse Deus deles. Mas aí, Elias foi mais longe ainda. Na hora que ele preparou o holocausto, preparou o sacrifício do Senhor, ele disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Ficou tudo encharcado. Agora eu pergunto a você, que tem conhecimento científico. Lenha molhada, encharcada de água, pega fogo? Cientificamente, respondendo, com certeza sua resposta vai ser que não. Mas vamos continuar. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. A preocupação de Deus era de salvar o seu povo. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha, irmãos, só o Senhor é Deus. Aí o povo que estava cego, acreditando naquelas ilusões de Jezabel, acreditando nas mentiras criadas pelo adversário de nossas almas, que confundiu a cabeça de Acabe e o perverteu, tirou ele do caminho da vida, que é Deus, e tinha levado ele para um caminho de mentiras, onde só ia levar à morte eterna. Então, naquele momento, os olhos do povo de Deus se abriram. Aí eles entenderam que poder só em Deus, aquele que uma lenha toda encharcada incendiou e foi consumida pelo fogo que vem do Senhor. Então, irmãos, Deus não quer que depois de tudo isso que nós estamos sofrendo agora, este sofrimento grande, estas ameaças de que as coisas estão ainda para piorarem. A conversa é essa, é que está muito ruim, mas vai piorar. Esse é o assunto do homem. Esse é o assunto do povo que olha para Baal. Esse é o assunto do povo que acredita na energia positiva e no meditar para que aconteça algum sobrenatural e de repente esse vírus vai ser exterminado e de repente a economia do país vai alavancar e aí tudo vai dar certo e vai ficar todo mundo muito rico e... Não, minha gente. Entendam, só quem vai acabar
com esta crise mundial que toda a terra está sofrendo, crise que atinge tudo, saúde, vidas, a alimentação das pessoas. Ou a pessoa pensa, espera, então daqui a pouco eu morro pelo vírus ou então eu vou morrer de fome. Olha só que perspectiva terrível que Baal está colocando na cabeça do homem hoje. Entendam, irmãos. Vamos buscar o Senhor. O altar do Senhor estava em ruínas. Não se buscava mais o Senhor. Estava abandonado o altar do Senhor. E às vezes nós pensávamos até que estávamos cuidando do altar do Senhor de alguma forma. Mas nós não estávamos cuidando da forma que Deus queria que fosse cuidado. E aí o Senhor nos permitiu, por amor, para que nós não fôssemos para a morte eterna, Ele nos permitiu isso que nós estamos passando hoje. Agora, não adianta vocês buscarem em força positiva, energia, pensamento positivo, pensamento que tem que ser voltado para o único. E quando a gente se volta para Deus, o primeiro pensamento que vem, nós não somos dignos. Nós temos a nossa natureza pecaminosa. Então vamos entrar na presença do Senhor. Vamos restaurar o altar do Senhor. O altar do Senhor que está dentro de cada um de nós, primeiramente, para que possamos ir nos congregar, chegar num templo e adorar a Deus no momento que Deus permitir, que nós possamos nos reunir novamente. Mas vamos agora entrar na presença de Deus, consertar aquilo que precisava ser consertado, fazer como Elias fez. Ele chegou, o altar estava em ruínas, e ele foi ali, colocou as 12 pedras, colocou a lenha, colocou ali o novilho e preparou ali. Sabe o que é que nós fazemos? O novilho, ele já foi pregado na cruz, o sacrifício já foi feito, agora não precisa mais de fazer aquilo que Elias tinha que fazer. Porque naquele tempo Jesus ainda não tinha vindo. Então o que é que nós devemos fazer? O novilho, o sacrifício, é o nosso Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então vamos nos voltar para Ele, porque através dele nós vamos consertar, reconstruir aquilo que estava arruinado, o altar do Senhor dentro de nós. Através do reconhecimento de que Jesus morreu na cruz para pagar o preço do seu e do meu pecado, dos nossos pecados. Então vamos chegar diante do Senhor, apresentando através de Jesus o nosso arrependimento de pecados. O conserto começa com o reconhecimento que estávamos errados, que precisamos nos consertar, e aí com o arrependimento de pecado, chegamos diante do Cordeiro e clamamos: Jesus, Filho do Deus vivo, intercede a Deus por nós. Tu és o nosso sacrifício vivo, porque Jesus está vivo à direita do Pai, no mais alto e sublime trono, intercedendo por nós. Então vamos nos arrepender. Começa assim: reconhecimento de pecado, aí do reconhecimento do pecado vem o arrependimento, aí do arrependimento vem o pedido de perdão a Deus, e aí nós pedimos através de Jesus, porque tudo que pedires ao Pai, no nome de Jesus, Ele vos fará. Então, pedimos ao Pai, no nome de Jesus, que sejamos perdoados e que Deus lance fogo do céu
E que esse fogo queime todos estes vírus, todas estas enfermidades. Porque tem muitos vírus e muitas enfermidades. Enfermidades físicas e enfermidades da alma. Que Deus derrame fogo do céu e queime toda a corrupção do mundo, toda a maldade, a ambição pelo poder, para que só tenha homens no poder ajoelhados, prostrados diante do Deus vivo, clamando que Deus queime todo o mal, para que possamos ter uma vida boa e plena aqui na terra. E depois uma vida eterna com Deus na glória. Esta é a mensagem, irmãos. Que Deus continue abrindo os nossos olhos espirituais, a nossa mente esteja aberta para Deus e não para ilusões do mundo. Um falso bem-estar na meditação. Me deixa que quando sai da meditação, estamos aqui. Temos o vírus, temos a ameaça de fome, temos a situação política do país totalmente instável. Precisamos entregar todas as nossas causas nas mãos de Deus que resolve. Porque aí, quando você vai ver que nem precisa mais meditar para ficar em paz, você vai ter paz. A paz que vem de Deus, ela emana dele. Essa paz, ela não vai acabar quando você soltar os dedinhos, quando você parar de se concentrar e meditar. Pelo contrário, você nem vai mais precisar de fazer isso. Psicanálise, não sei o que mais lá. Não precisa, irmãos. O nosso Deus tem a solução. Faça como Elias. Clame ao Senhor. Senhor, responde, Senhor. E aí vem o fogo que vai queimar todo o mal e vai nos trazer a paz verdadeira. E isso só vem através do Senhor. Se nós pedirmos, nos humilharmos diante dele e clamarmos no nome de Jesus, que Deus queime todo o mal com o fogo que vem do céu. O holocausto, o sacrifício já foi feito. Jesus já morreu por nós. Agora creia e que tenhamos uma nação onde o Deus dela é o Senhor dos Exércitos, onde as escolas ensinem às nossas crianças a verdade sobre a vida, que elas cresçam acreditando no Papai do céu e não no falso Papai Noel. Entenderam, irmãos? Vamos ensinar os nossos filhos a verdade. Vamos ensinar os nossos filhos a verdade. E vamos falar a verdade para os nossos filhos. Que esse fogo que Deus vai mandar do céu para nós, ele vai permanecer em nós, o fogo do Espírito Santo, queimando todo o mal e nos trazendo uma vida renovada, cheia de paz aqui na terra, com todas as nossas necessidades atendidas pelo Criador, aquele que nos quer ajudar, que nos ama tanto. Vamos fazer assim, irmãos? Leiam com calma a palavra de Deus aqui, 1 Reis 18. Leiam 1 Reis 18 toda. Todo 1 Reis 18. Vocês vão aprender ainda mais do amor e do poder de Deus. E que caia fogo do céu e queime todo o mal, no nome de Jesus.
Amém, irmãos? Amém.